vai ser sanado com essas ferramentas que eu já tenho, na verdade, que eu vou utilizar para dentro do meu público específico. Um exemplo para vocês. A principal dificuldade é identificar a causa básica, é identificar o CID-10, é fazer o manuseio dessa ferramenta. Então, com base nisso, a gente traça estratégias dentro do estudo de caso, de preferência utilizando perguntas, e essas perguntas elas vão ser baseadas na vivência de vocês e na real situação em que o estudo está sendo direcionado, certo? Por que a gente utiliza o estudo de caso, certo? E aí, com esse objetivo, é justamente para desenvolver essas competências quando elas adentram dentro da prática. O primeiro ponto é a resolução de problemas. Então, eu tenho um problema e esse problema precisa ser solucionado. Mas, muitas das vezes, esse problema eu preciso de auxílio, eu preciso de ferramentas para poder melhorar, agilizar, ter uma resposta, um resultado maior e melhor da situação desse problema. Então, o problema dos funcionários é justamente manusear o CID-10, e aí a gente vai traçar justamente essas estratégias para utilizar, para que ele possa ter esse entendimento, essa compreensão no manuseio do CID-10. Lembrando do problema dele e a real situação do que ele já conhece sobre a ferramenta, certo? Então, um outro ponto que é importante desenvolver é justamente a tomada de decisão. A tomada de decisão é o que eu vou fazer na hora. Agora eu vou trazer uma situação que eu vivi dentro da minha prática. Há um tempo atrás, eu estava no plantão e eu recebi uma paciente que ela já havia sido furada em torno de 5 vezes. E aí, ela precisava da medicação, ela precisava ser hidratada porque ela estava com desidratação moderada e por isso não estava respondendo ao procedimento. Só que nessa situação, eu, quanto profissional, quanto expertise nessa prática de punção, a melhor ferramenta para não mais prejudicar a essa paciente era a utilização do ultrassom. Precisaria utilizar o ultrassom para poder realizar esse procedimento. Porém, ela precisava urgentemente ser funcionada e o ultrassom ele estava em um procedimento que o paciente estava meio que grave na passagem do catéter central. E aí, como foi que eu realizei justamente esse procedimento, que foi a tomada de decisão, que foi o que me direcionou justamente para que ela pudesse melhorar e ela tivesse um acesso periférico, tivesse pego a veia dela mais rápida. Então, foi justamente a questão anatômica. Então, foi uma avaliação que eu fiz vários questionamentos acerca dela, para poder realizar o procedimento. Então, foi uma tomada de decisão que eu tive que fazer na hora, porque se demorasse mais tempo, ela poderia ter uma piora no seu quadro clínico, certo? Então, a minha competência diante daquela situação, eu já sabia como era o procedimento, já conhecia, já tinha e tenho a destreza na realização desse procedimento e tomei essa atitude que foi a minha tomada de decisão para realizar o procedimento. E graças a Deus a mulher, ela teve uma punção segura, teve a sua hidratação e teve uma melhora no quadro clínico, certo? Outro ponto importante nessa prática para a gente desenvolver essas competências está muito relacionada a essa capacidade de argumentação. Então, quando eu conheço o procedimento, quando eu realizo, eu tenho como ajudar as pessoas, como orientar como esse procedimento ele vai ser realizado. Então, aquela prática, aquela dificuldade que ele tinha diante aquele problema, eu vou conseguir ter argumento, ter estruturas para poder realizar aquele processo, aquele procedimento, certo? E o bom de tudo é que tudo isso vai envolver o trabalho em equipe, que é algo muito importante para que a gente
venha exercer a nossa prática, independente de qual seja a profissão. O estudo de caso ele pode ser aplicado em várias profissões, vários setores. O que eu só tenho que associar é a vivência e o contexto que está acontecendo no momento, certo? Então, o estudo de caso tem esse potencial de trazer ao contexto real conceitos que podem ser abstratos ou desconexos. E com base nessa desconexão, a gente consegue ter um olhar, um direcionamento acerca daquele problema que está sendo causado, que está ocorrendo, certo? Então, são 4 pontos importantes: resolução de problemas, tomada de decisão, capacidade de argumentação e o próprio trabalho em equipe, para que a gente venha trazer para a nossa realidade e ter um entendimento maior sobre as práticas que a gente vai executar. Sempre lembrando, tendo como alicerce as competências, conhecimento, habilidade e atitude. E aí, como é que a gente vai realizar essa prática, a utilização desse ferramentas, certo? Então, por meio de situação dentro do contexto real. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma determinada situação que eu mesmo posso criar, pode ser fictícia também, e vou trazer para dentro do meu contexto, certo? Então, para que isso seja realmente feito, esses casos, essas situações, essas ocorrências, é importante a participação ativa do estudante. Então, cabe a nós, como docentes, como expertise no assunto, trazer o aluno para dentro desse contexto, para que ele possa ter todo esse entendimento e ele, de forma ativa, venha compreender, venha entender toda aquela situação, para que quando, na sua prática profissional, ele estiver na mão na massa, ele venha poder realizar todo esse contexto. Uma coisa que é muito interessante nos estudos de caso, que vocês vão ver com a professora Cléo amanhã, é justamente o uso da simulação. A simulação, por sua definição, a gente cria uma determinada situação e faz aplicação dentro de um cenário, onde feitos os cenários, várias situações fictícias, que, quando eu estiver dentro na minha prática, eu posso já ter esse entendimento. Eu fiz dessa forma, então deu certo, então vou fazer a aplicação. Lembrando que quando a gente cria uma situação dentro desse contexto real, ela pode ser modificada também dentro da prática. Ela não vai ser igual ao como a gente cria. Ela pode, de uma certa forma, ter uma mudança, que é como acontece na simulação. Então, a gente cria uma determinada situação. O paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Então, eu já sei todo aquele passo a passo dentro daquele caso que foi criado, que foi inventado, desenvolvido, para que o aluno ele tenha um direcionamento, quando estiver dentro da sua prática, ele saber executar. Certo? E, mais uma vez, a resolução de problema. O problema ele sempre vai existir. Então, cabe a nós, com o nosso conhecimento, a nossa habilidade e a nossa atitude, a nossa competência. Então, quando competência nossa profissional, ter esse direcionamento para ter essa resolução de todos esses problemas. Problemas, eles foram feitos para resolver. Então, depende de nós realizar toda essa resolução. E sempre lembrando que o trabalho em equipe ele é muito importante, como eu falei no slide anterior, e a utilização de estratégias e ferramentas para poder melhorar todos esses problemas que vão existir. Ele pode ser de forma individual ou com colaboração, por isso que é importante ter sempre ajuda de uma pessoa, esse trabalho em equipe, esse vínculo, a gente tem uma visão acerca daquela situação, para que essa situação ela seja resolvida. Na utilização do estudo de caso, eu consigo aplicar essa ferramenta diante de uma determinada situação. O participante que ele vai ser submetido à utilização dessa ferramenta, ele vai conseguir desenvolver autonomia, ele vai desenvolver a habilidade diante daquela situação. Sempre lembrando que o problema, aquela situação que ela já existe, ela pode se agravar. Então, é necessário a gente ter toda essa capacitação, ter um entendimento para que, quando essa ocorrer, eu já esteja preparado para realizar. Como, por exemplo,
Supõe-se que eu esteja lá na beira-mar, caminhando, fazendo meu cardio de 15 quilômetros, e de repente eu me deparo com uma determinada situação, uma parada cardíaca. Eu sou profissional, então eu já passei por um caso daquele meu que fictício, dentro desse meu contexto real, que eu sei aplicar a forma como salvar aquela pessoa que está em parada cardíaca dentro daquele contexto. Ou seja, eu estou no meio da praia, estou lá na beira-mar, que é totalmente diferente dentro da minha prática, dentro do hospital. Que eu tenho as medicações, que eu tenho outros profissionais, que eu tenho todas as tecnologias pesadas, como eu citei ontem, para poder resolver aquele problema. Só que muito antes, durante as minhas capacitações, eu me deparei com estudos de casos similares àquela situação. Então, eu passei por aquilo, tive um problema, fui ter um conhecimento, habilidade e atitude para poder resolver essa situação. Certo? Então, o estudo de caso ela tem essa ferramenta, tem esse direcionamento justamente para poder ter essa prática de forma coerente, de forma concreta, para que possamos alcançar todos esses objetivos e ter um entendimento da situação e o melhor resolver esses problemas, certo? Então, é uma abordagem de ensino guiada, então, dentro desse contexto real, é feito um determinado caso, então, quando esse caso ele é feito, várias dúvidas vão surgir, e isso é muito bom, porque são várias pessoas, vários contextos, vários entendimentos, e quando essas dúvidas surgem, a gente vai tentar resolver essa solução aplicando todas essas competências, certo? Então, é uma abordagem muito prática, é necessário ter um conhecimento prévio sobre a situação, que com base naquela vivência, naquela situação que está sendo aplicada, essas habilidades, elas vão sendo desenvolvidas, essa autonomia, o profissional, o aluno, ele vai adquirindo com o decorrer da sua aplicação. E aí, como é que eu vou construir esses estudos de caso, certo? Então, diante de uma determinada situação, de um determinado problema, eu vou ter que sanar aquela situação. Então, em torno da competência, no que se pretende desenvolver. Aí eu vou trazer agora dentro da prática de vocês. Se o problema é identificar as causas básicas do óbito, trazendo para a competência, então, o objetivo principal, o foco principal é ter essa autonomia, é ter o desenvolvimento dessa habilidade para poder fazer as causas, identificar essas causas básicas do óbito. Se o problema é manusear o CID-10, então, como competência, é justamente fazer a utilização, ter o manuseio de forma correta, coerente do CID-10 na aplicação da aplicação dele dentro dessa identificação dessas causas básicas dos óbitos. Então, não costuma ter uma única solução óbvia, como eu falei para vocês, então eu vou ter um determinado problema, e esse problema pode gerar várias dúvidas, que isso é muito bom, porque não fica associado só a única coisa, então é algo que tem uma magnitude maior. Então, um determinado problema, ele vai ter vários questionamentos, vai ter várias dúvidas, e isso aí a gente vai acabar, de uma certa forma, utilizando ferramentas, estruturando para a resolução desse problema. Então, não é necessário, exige uma preparação prévia, até porque só é importante ter um conhecimento, o que você entende sobre aquela determinada situação. E aquilo que você já entende, já tem um conhecimento sobre o assunto, para poder resolver as demais situações, utilizando todas essas ferramentas, todas essas tecnologias, tendo competência, conhecimento, habilidade e atitude,
os resultados eles vão de uma certa forma mais fácil. A gente vai poder alcançar todos esses objetivos de forma clara e concisa, certo? Então, o estudo de caso, dentro da situação aplicada ao nosso contexto, ele tem justamente essa fundamentação, tem esse objetivo para que a gente possa entender e saber resolver esses problemas, que lembrando que o problema, ele é o ponto principal, é o ponto de partida para que eu venha chegar aos resultados, que eu possa compreender e nessa prática desenvolvendo a habilidade. E lembrando que quando a gente aplica essas ferramentas, eu vou desenvolver habilidades sobre aquilo, como também eu posso desenvolver outras habilidades que estão, de uma certa forma, não tão direcionadas com aquela situação, que pode ser similar também. E aí, como é que eu vou criar um estudo de caso? Primeiro ponto, eu vou definir o meu objetivo, certo? Para eu ter um objetivo, eu tenho que ter uma situação, eu tenho que ter um problema, que é o ponto principal, como eu falei para vocês. Levando para a prática de vocês, não consigo manusear de forma coerente o CID-10. Não consigo manusear, não tenho entendimento sobre o CID-10. Então, qual é o objetivo nesse tipo de situação? Né, desenvolver a boa prática, né, realizar de forma coerente o manuseio do CID-10, manusear o próprio CID-10, e é justamente o que se deseja com que os profissionais ou os alunos aprendam diante daquele problema. O problema nessa situação a gente entende como algo ruim, mas é a partir dele que eu vou poder alcançar todos esses objetivos. Então, quando eu traço esses meus objetivos, eu vou escolher o tópico. Então, eu vou traçar todos eles em tópicos e vou seguir toda essa sequência lógica. E lembrando que quando a gente vai fazer esses objetivos, de preferência para um bom entendimento, para melhor explicação do alcance dos resultados, é bom que daquele determinado problema eu não consigo manusear o CID-10, não tenho conhecimento. Então, vou traçar esses objetivos através desses tópicos. E o que fica mais coerente é que cada tópico ele esteja linkado com os outros, certo? Então, o primeiro tópico que eu traço é não conheço como manusear o CID-10. Então, o próximo tópico, de preferência, eu vou colocar ele linkado com esse tópico, e assim com os demais tópicos. Então, eu vou fazer de uma forma bem coerente, de uma forma bem concisa, para que esses resultados, no final das contas, eles sejam aplicados. E quando eu for aplicar ele dentro do estudo de caso, tenha um maior entendimento. E aí, justamente, ele tem como essa definição, o tópico deve ser direcionado para uma área específica. Estou trazendo para a área de vocês, sem fugir dentro do conceito. Então, dentro do conceito de vocês, para vocês identificarem a causa básica do óbito, não vai ter só um problema, então vai ter vários problemas, e esses problemas eles podem ser solucionados fazendo a aplicação dessas ferramentas. Identificar os protagonistas e o cenário. Então, aquele contexto que vocês estão vivendo, a aplicação dessas ferramentas, a utilização dessas tecnologias diante do problema principal que está sendo desenvolvido, certo? E aí também desenvolver o problema central. Então, eu tenho um problema que ele pode desencadear também outros problemas, certo? Então, diante disso, eu vou traçar o problema central. E aqui, nesse tópico 4, é algo bem parecido que eu falei ontem, como do exemplo da ferramenta, o mapa mental. Então, eu tenho um ponto principal, e desse ponto principal pode surgir várias situações. E lembrando que se eu tenho um problema principal e ele pode desencadear vários pontos, vários outros aspectos, vários outros pequenos problemas, então, enquanto eu não fazer essa resolução desses pontos, desse ponto maior, vai continuar aumentando mais ainda esses outros pontos, certo? Então, criação desse problema central que os estudantes terão que resolver e ou analisar.
E aí, mais uma vez, é cabível onde entra as competências. Para eu poder resolver, eu tenho que conhecer, tenho que ter habilidade, tenho que ter atitude para querer fazer, certo? Então, é importante sempre centralizar esse problema central para que a aplicação dessas ferramentas elas sejam utilizadas e, no final das contas, a gente tenha os resultados todos alcançados. Coletar informações relevantes. Então, o que eu tiver de informação sobre aquela situação vai me auxiliar mais ainda para o alcance dos objetivos. Então, quando eu identifico o ponto principal, eu não consigo manusear o CID-10 de forma coerente. Por quê? Então, eu não consigo identificar por conta, vou dar um exemplo, eu não conheço o CID-10, por conta dos tópicos principais, por conta das cores, quando eu vou fazer a identificação, foi falado ontem das cores. Então, essas informações elas são importantes porque elas vão me ajudar, vão me dar um norte para poder eu ter esse direcionamento e conseguir entender essa prática e poder fazer a resolução desses problemas. Então, toda e qualquer informação, como documentos, dados, relatórios, depoimentos que estejam alinhados, associados ao problema, elas vão me ajudar a poder direcionar aquela situação e eu alcançar todos esses resultados. Então, no estudo de caso eu tenho um problema e tem vários compilados. Então, quanto mais informação eu tiver, as mais importantes que vão me direcionar, eu consigo resolver os problemas. Até o exemplo que eu também ontem falei para vocês, quando a gente, na época da graduação e no mestrado, eu estou finalizando um artigo que é uma revisão integrativa. Então, eu tenho um problema, desenvolvi uma pergunta que vai me nortear, que é uma informação importante sobre aquilo, e eu já tenho outros estudos que várias outras pessoas falaram sobre aquela situação. Então, eu vou pegar todas essas informações importantes e vou colocar em uma estrutura só, sem fugir do conceito. Então, mais uma vez, sempre esses documentos, sobre esses dados, qualquer informações de preferências mais importantes, elas são básicas e relevantes para que eu possa ter esse direcionamento. E aí, depois que eu fizer tudo isso, vou organizar todas essas informações. Então, vou organizá-las de forma clara e coerente, sempre lembrando da aplicação dentro desse problema, dentro do contexto de vocês. Se o problema maior é o manusear o CID-10, mas por que eu não consigo manusear o CID-10? Eu vou lembrar de todos os objetivos que eu já tracei. E aí associar todas aquelas informações que eu já pesquisei, que vão me ajudar a fazer direcionamento. E aí, como eu já tinha antecipado, ordenar de forma lógica e sequencial todas essas informações. Então, não adianta eu pegar uma informação do início e querer fazer um compilado dela lá no final. Então, é algo que é bem cíclico. Então, é uma ferramenta precisa da outra para que eu possa dar continuidade à resolução daquele problema e, nesse problema, eu ver qual a melhor ferramenta dessas estruturas que eu posso utilizar. Criar uma questão de discussão, que no finalzinho da aula a gente vai desenvolver em turma, vamos fazer em 3 salas. Eu trouxe 3 perguntas, aliás, 3 estudos de caso, cada estudo de caso vai ter 2 perguntas, e aí vai ser selecionado uma pessoa, vocês vão discutir em sala, e vocês vão trazer a situação dentro da vivência de vocês diante daquelas perguntas. É uma pergunta bem coerente, o texto ele é bem coerente, o estudo de caso, e as perguntas são bem objetivas, que aí possam ser até que vocês, dentro da prática, vocês alguém tenham dificuldade, e aí, com essa discussão, esse debate pode ajudar melhor, que foi até que eu falei, o trabalho em equipe. Então, se eu tenho uma determinada dúvida, a Regiane, ela já passou por aquele problema e ela pode me ajudar baseado no que ela viveu.
certo? Naquela situação que ela já contextualizou, e assim sucessivamente. Por isso que o trabalho em equipe é importante a aplicação do estudo de caso de forma coletiva, de forma em grupo, porque cada um vai ter um direcionamento, vai ter uma ideia, e uma dúvida pode ajudar uma pessoa que já passou, e assim sucessivamente. Certo? Então, o objetivo dessa pergunta é justamente estimular o pensamento crítico e a discussão. Que esse exemplo que eu falei para vocês, das revisões integrativas que a gente faz na faculdade, faz no mestrado, no doutorado, nas pós-graduação, ela vai me direcionar. Então, é uma pergunta maior. Então, trazendo para a prática de vocês, a minha dificuldade é manusear o CID-10. E aí, já tracei todos os objetivos, coletei todas as informações importantes, e aí agora eu vou trazer a pergunta principal. Quais as principais dificuldades e ou dúvidas dos profissionais em realizarem o CID-10? Então, através dessa pergunta, eu vou ter o direcionamento para ter a resolução desse problema principal. Então, lembrando que eu tenho o problema principal, que é a dificuldade em realizar o manuseio do CID-10, que esse possa ser que venha ou não com outros pequenos problemas. Então, eu tenho que fazer a resolução de todos esses problemas. Então, quando eu organizo essas informações, quando eu tenho essa questão norteadora, essa pergunta, eu já vou conseguir ter o pensamento crítico, e quando eu for discutir, esse entendimento vai ficar, de uma certa forma, melhor, não só para mim, mas todos que estão participando desse estudo de caso, certo? E aí, algo que é fundamental é sempre ter esse direcionamento. E nunca eu esqueça, mais uma vez, de todas essas competências que vocês já têm e que vocês vão adquirir. Então, eu já tenho todas essas competências e eu posso adquirir mais competências também no decorrer da utilização dessa tecnologia. O ponto 8, adicionar um elemento de realismo. Então, a gente vai criar justamente essa situação, que aí é onde entra dentro da prática da simulação. Então, quando eu utilizo essa ferramenta, utilizando essa realidade, eu consigo ter uma clareza maior no que eu vou querendo aplicar. Aí vocês vão ver de uma forma mais concisa com a professora amanhã na utilização da simulação, certo? Então, adicionar detalhes realistas, informações contextuais, dilemas éticos que os protagonistas enfrentam. O bom da simulação é justamente por conta disso. Eu consigo criar essa situação real, daquela vivência que eu estou passando, quando eu aplico ela no estudo de caso, já vão descrever todas essas informações, eu consigo fazer com que essa autonomia, essas habilidades sejam desenvolvidas de forma mais coerente e mais claras. Certo? O ponto 9, revisar e ajustar. Então, vai ser sempre algo que vai ter que ser revisado. Então, a gente pode fazer essas modificações, que é uma forma de melhorar mais ainda o estudo de caso, para que todas essas competências elas sejam adquiridas. E aí é importante a gente ter certeza que esteja claro e relevante e atenda aos objetivos do ensino. Então, sempre lembrar que esses objetivos eles têm que estar compilados um ao outro, eles têm que estar em constância junto com os demais e nunca fugir do escopo deles, nunca fugir desse direcionamento quando eu traçar todos esses objetivos. E aí, no final, a gente vai colocar justamente esse estudo de prática. A gente vai testar estudo de caso, sempre realizar um teste piloto, que é justamente essa aplicação, essa atitude que eu já tenho. Então, eu consegui adquirir todos esses conhecimentos. Com base nesse conhecimento, eu consigo desenvolver essas habilidades e vou fazer essa aplicação. Então, realizar um teste piloto do estudo de caso com um grupo de alunos ou colegas para avaliar a sua eficácia, certo? Que é justamente onde eu vou ter a resolução desses problemas
com base nos objetivos que eu tracei, vou alcançar todos esses pontos. Então, o estudo de caso ele deve ser desafiador, interessante e alinhado aos objetivos de aprendizado. Então, eu tenho aquele problema, tracei esses objetivos, fiz minha questão norteadora e agora eu vou fazer a aplicação dele. Porque quando eu aplico, quem vai estar participando dessa prática, os alunos, os profissionais, eles vão justamente, o que eles já conhecem, o que eles já sabem, vão resolver aquela situação e sempre vão acabar desenvolvendo mais habilidades e mais atitudes dentro desse contexto. Então, o estudo de caso ele tem esse direcionamento, tem essa função, tem esse objetivo para que o problema que eu esteja passando em determinada situação, eu consiga resolver ele de forma clara e coerente, sempre lembrando de todas essas competências e associando todas essas ferramentas, essas tecnologias ativas de ensino-aprendizado que vai me guiar dentro dessa prática. Outra ferramenta também, que é bem similar ao estudo de caso, é o estudo dirigido, certo? O que é um estudo dirigido? Estudo de caso, estudo dirigido. Como eu falei para vocês, o estudo de caso, eu tenho uma determinada situação, eu tenho um determinado problema, então vou ter que resolver aquele problema diante da situação que eu estou passando. Webcam, não está aparecendo. Passa o slide para aparecer. Estou dirigindo. Vocês estão conseguindo ver a projeção do slide? Sim, está projetando normalmente. Está projetando normalmente. Melhorou agora a claridade, porque eu acho que teve uma queda de energia aqui. Então, dando continuidade. Certo? Não está aparecendo o teu rosto, Cássio. É a webcam? Tá ok, Regiane. Tá aparecendo. Tá tudo ok. Aparecendo. Então, no estudo dirigido, é a elaboração de um roteiro de um estudo para que os profissionais estudantes executem etapas definidas de forma sistemática e organizada, de maneira que possam compreender, interpretar, analisar, avaliar, criar e aplicar o conteúdo abordado dentro do roteiro proposto, certo? Então, quando eu falo de estudo dirigido, eu posso fazer um comparativo com uma receita de bolo. Uma receita de bolo, eu tenho que seguir etapas para poder ter aquele bolo que eu sempre quis, certo? Então, quando você chega lá na padaria, você vê aquele bolo confeitado, todo bonito, todo coberto, mas a pessoa que fez não jogou tudo dentro do forno, ele saiu lá com as velinhas, já só para cantar parabéns, não. Então, seguiu todo aquele passo a passo, todas aquelas etapas de forma lógica, para que ele pudesse ser daquele jeito. Em relação ao estudo dirigido, qual é o papel do professor, qual é o papel do docente que ele tem que ter diante dessa situação, certo? Então, o ambiente, ele é muito importante para que ele venha favorecer e realizar todas essas atividades. Então, dentro do contexto de vocês, é importante ter um ambiente para que essas atividades elas sejam realizadas. Então, vocês têm como guia para realizar essa atividade o CID-10, então é a ferramenta que vocês utilizam para poder realizar essa identificação do óbito. Elaborar um esquema assimilador do trabalho mental, então elaborar todas essas etapas para que essas possam ser realizadas quando colocadas em prática diante da situação que está vivenciando, que está acontecendo, possa ser executado de forma coerente, sempre lembrando do problema principal. Tarefas claras, compreensíveis e adequadas, elas são importantes. Para quê? Eu tenho que ter esse direcionamento, eu tenho que ter esse direcionamento do assunto que a gente vai estar discutindo dentro do
estudo dirigido. Então, ele vai fazer esse norteamento, esse passo a passo para que eu possa direcionar. Então, seguindo todas essas etapas. Outra função também do professor é acompanhar todas essas atividades que são realizadas. Então, por que ele tem que acompanhar? Essas dúvidas, elas sempre vão surgir. Então, é importante que o professor esteja ali do lado do aluno, para que, quando essas dúvidas surgirem, ele dá esse direcionamento, dá esse norteamento para que ele consiga compreender essa dúvida e essa dúvida ela seja sanada e ele põe em prática quando aquilo novamente acontecer e, no final das contas, ele ter os bons resultados, certo? E também compartilhar com os demais estudantes todas essas informações. E algo também que o estudo dirigido, ele pode ser feito em conjunto, ele pode ser em coletividade, com todos os participantes. Eu sempre gosto de trazer esse termo coletividade, porque são pessoas subjetivas, é muito subjetivo esse conceito. Todas as pessoas ali presentes, elas vão ter uma dúvida, essa dúvida, elas vão estar mediante a um determinado problema, que é o problema principal, e esse problema ele vai ter que ser resolvido na aplicação dessa ferramenta, certo? Então, esse compartilhamento dessas informações, essa realização, aplicação dessa ferramenta em coletividade, ela me dá um direcionamento maior para que o problema principal ele seja resolvido. Então, esse compartilhamento dessas ideias, dessas informações, é muito importante, porque, ao final de tudo, esses resultados eles vão ser alcançados. E o papel do estudante na utilização do estudo dirigido? Com esse tipo de ferramenta, ele vai aprender a estudar de uma forma melhor. Então, ele vai ter aquela determinada situação, e aí, diante daquela situação, aquele problema, ele vai tentar resolver. Por isso que, aqui eu coloquei nesse slide aqui anterior, esse favorecimento dessas habilidades, o ambiente por si só, ele é importante, através do uso desses esquemas, dessas estratégias que vão ter esse trabalho mental do aluno de uma certa forma melhor. Então, ele aprendendo a estudar, conhecendo aquela situação, utilizando as ferramentas, fazendo a aplicação, ele vai conseguir desenvolver as atividades. Então, ele vai ter esse domínio, vai desenvolver autonomia, vai desenvolver habilidade nessas atividades. Então, sempre levando em consideração as competências que ele vai adquirir. Então, ele já tem um conhecimento prévio sobre aquela determinada situação. Então, quando eu faço aquela aplicação desse estudo dirigido, desse passo a passo, como ele vai fazer até chegar no final, ele vai conseguir identificar as reais situações que ele já vive no dia a dia dele, daquela determinada situação, e também vai alcançar os objetivos no final das contas. Dominar técnicas, então, buscar recursos, ler, resumir e expor resultado. Então, tanto no estudo de caso quanto no estudo dirigido, aqui é algo que eu acho bem interessante, é sempre buscar esses recursos. Nas minhas aulas, na pós-graduação, eu sempre falo para os alunos, todas as minhas aulas, todos os slides, ele tem um embasamento teórico científico. Então, eu não peguei de qualquer forma, não fiz de qualquer forma. Então, para eu fundamentar aquela situação que ele vive, eu digo para os alunos que peguei aquilo de um estudo, um artigo. Então, esses recursos, livros, artigos, jornais, qualquer tipo de informação, eles são importantes. Agora, tem um ponto importante também, que eles tenham coerência com a prática. Um exemplo que aconteceu comigo. Quem já fez exame de sangue, quem já fez medicação na veia, sabe que uma das coisas principais que faz é colocar aquela liga no braço, aquele garrote. E aí surgiu uma dúvida
de uma determinada aluna que falou assim: eu vi uma postagem no Instagram, a profissional falando que já tinha amarrado a liga no meio do braço, perto da axila. E aí foi procurar ver, não achou. Depois ela desceu mais um pouco e botou outra liga. Amarrou bem mais forte, procurou a veia e não achou. E do mesmo jeito ela fez com outra liga. Ela botou mais no meio do antebraço e amarrou, apertou mais, só que a veia não apareceu. É uma situação que realmente no nosso dia a dia acontece isso, principalmente quem tem a veia ruim de pegar. Nós somos profissionais, a gente tem essa dificuldade também no nosso dia a dia. Só que eu trouxe para ela uma determinada situação que ela vivia, ela estava vivendo aquele problema, só que eu trouxe algo de alguém que já pesquisou sobre aquilo, que falou que aquilo ali não tem coerência, aquilo ali não ajuda. Pelo contrário, machuca mais o paciente ainda. Então, eu trouxe através de uma situação que ela viveu, algo que alguém já pesquisou, um recurso importante que foi publicado em uma revista coerente, que fala que aquilo que ela utilizou não tem fundamento. E se eu aplicar aquilo que o pesquisador falou dentro da minha prática, aí vai realmente ter coerência, porque foi feito por um pesquisador do assunto, e se eu trouxer para a minha prática, eu vou ter os mesmos resultados. Então, tudo que a gente faz, tanto no estudo de caso, quanto no estudo dirigido, tudo que eu vou fazer, é importante eu ter esses recursos, ter constantemente essa leitura do assunto, buscar essas informações e essas informações buscar em fontes confiáveis, não é só chegar e jogar no Google, porque vai aparecer de tudo. Então, colocar em fontes confiáveis que tenham os resultados coerentes com aquele problema que está sendo vivenciado. Ajuda mútua, tanto do professor e dos colegas, que aqui é algo que eu gosto de frisar também, porque quando a gente faz essa coletividade, a gente sempre vai entender que vai ter pessoas que vão aprender de uma certa forma com mais facilidade, outros vão ter um pouquinho de dificuldade, mas vão aprender, outros que vão demorar um pouco a aprender mais, que é justamente onde os colegas que já vivenciaram aquela situação ou algo diferente, juntamente com o professor, vai ter justamente essa ajuda para tentar dar esse direcionamento para os colegas. Então, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente coloca em prática, e aí eu quero mais uma vez trazer a utilização desse recurso, buscar recursos que tenham coerência, que tenham respaldo científico, que tenham um resultado fidedigno diante daquela situação. Porque, consequentemente, se você for aplicar na sua prática, você vai alcançar o seu objetivo. Então, tanto o papel do estudante quanto o papel do professor, dentro desse domínio, na aplicação do estudo dirigido, se vocês observarem a coletividade, de uma certa forma, maior aqui no estudo dirigido, quando a gente faz a aplicação diante de uma determinada situação. E sempre lembrar, seguir todas as etapas, seguir esse passo a passo. E aí, qual o benefício do estudo dirigido? Certo? Resolução do problema, e eu vou consolidar esse conhecimento. Então, por que a solução do problema? Porque, com base na aplicação dessa ferramenta, desse estudo dirigido, eu vou identificar esse problema e, através desse problema, com que eu já tenho como base de conhecimento, utilizando todas essas competências, eu vou alcançar a resolução deles. Eu vou adquirir esses resultados. Como, por exemplo, vamos lá, um estudo dirigido que eu vou fazer com vocês, então vou dar todo aquele passo a passo para vocês, e no final no meio dele vai ter a situação problema, que naquela situação problema ela vai trazer vários vieses, vai trazer vários problemas também, que eles precisam ser corrigidos inicialmente, para que no ponto principal, no problema principal, eu venha conseguir alcançar todos esses objetivos. Então,
Quando a gente faz a utilização do estudo dirigido, esse compilado de informações, esse compilado de ideias, eles são importantes a gente fazer aplicação para que, quando de forma independentemente ou coletivamente, esses problemas eles sejam solucionados. E lembrando, quando eu não conseguir resolver esse problema, eu posso pedir apoio do professor, de um colega, para poder ajudar e sanar essas dificuldades que estão acontecendo, certo? Então, como benefício, esses problemas eles vão ser solucionados sim. Com base nesse problema e benefício também, eu consigo adquirir mais conhecimento. Eu consigo ter mais competência diante daquela situação que está acontecendo, certo? Então, eu consigo consolidar os meus conhecimentos quando ele é aplicado e utilizando também um exercício. Então, o estudo dirigido também, ele é considerado um exercício que pode ser feito também através de uma determinada situação e vir alguns questionamentos. Esses questionamentos, eles vão ser resolvidos com base no que está apresentando. Então, seguindo todo aquele passo a passo da situação que está sendo vivenciada, do problema que está em questão, conseguindo a formulação desses problemas, direcionando para que eu tenha o alcance de todos esses resultados, certo? Por isso que, como benefício, a resolução, a solução desses problemas, eu acabo consolidando esse conhecimento, certo? Então, aquele determinado problema que eu já vivi, o colega já passou, e aí, mais uma vez, o trabalho em equipe, eu consigo consolidar esse conhecimento de uma forma bem objetiva. E aí, como que a prática desse estudo dirigido, certo? Então, tem 3 pontos importantes que ele vai ser utilizado. O planejamento, a execução e a avaliação. Então, são 3 pontos importantes para que, quando a utilização, quando a implementação dessa ferramenta, sejam os resultados alcançados, então, seguir todo esse passo a passo. Então, como eu falei bem no início, então, eu tenho que seguir etapas, então, não vou ter só o alcance dos resultados se eu fizer só o planejamento, nem pular para a execução, então, seguir todo passo a passo. Então, seguir todo esse raciocínio. Primeiro, eu planejo, executo e faço a avaliação, certo? Então, no primeiro ponto, planejamento, escolher o domínio do tema. Então, qual o principal problema que está sendo ocasionado? Então, aqui, o problema principal é eu não consigo identificar, não consigo manusear o CID-10. Então, com base nisso, por que eu não consigo manusear o CID-10? Então, tem vários pontos porque eu não consigo ter esse entendimento. Como eu falei anteriormente, buscar situações que possam me direcionar, buscar referência, fazer pesquisas bibliográficas e sempre em locais que sejam confiáveis, porque hoje a gente coloca no Google qualquer coisa, então vai aparecendo de forma bem aleatória, principalmente no Wikipedia, que tem uma opção que você pode editar, então pode colocar qualquer coisa. Então, sempre fazer essa pesquisa em locais seguros. Compreensão e avaliação do assunto. Então, eu tenho aquele problema principal, eu tenho todo aquele entendimento daquele problema, então, vou fazer esse fichamento de todos esses assuntos, traçando todos esses objetivos, para que na hora da execução, eu tenha esse direcionamento para, quando eu for avaliar, ter esse alcance desses objetivos. Tentativa de solução da situação. Então, aquele problema principal, eu consegui identificar os problemas que
já são direcionados dele outros problemas, e aí vou, diante daquela situação, fazer a implementação do que eu já pesquisei, já procurei de todas essas informações, conseguir trazer esse direcionamento de uma forma maior. Adequação do tempo em nível, então, dá um tempo para que eu possa compreender toda aquela situação de forma bem coerente e sempre de forma sistemática, bem organizada, sem pular essas etapas aqui no estudo dirigido. Isso é importante porque um é dependente do outro. Então, eu tracei 10 pontos, então eu tenho que seguir os 10 pontos, os 10 passo a passo, então não adianta eu funcionar, não adianta eu pular, na verdade, aquela etapa. O plano de trabalho, claro e lógico. Então, saber direcionar, saber de forma sistemática, de forma lógica e coerente, direcionar todo aquele conceito, todo o plano já realizado dentro da situação problema que eu já vivencio, certo? O ponto 2, na execução, direcionamento e suporte. Então, quando eu faço essa pesquisa bibliográfica, então eu já consigo ter esse direcionamento, então esse suporte maior. Então, uma determinada situação que eu já vivenciei, no que eu já pesquisei, eu consigo ter esse norteamento, consigo ter essa visão de um modo geral, um overview naquela situação. Motivação. A motivação, ela requer justamente também, com base nessas pesquisas, nessas ferramentas que já são estruturadas, já têm resultados fidedignos, e eu consigo ter esse norteamento melhor. Mediação e limitação de foco, então eu não tenho que perder o meu foco, então eu tenho que estar direcionado naquele escopo, e não ter limite, mas eu tenho que tenho que continuar, na verdade, de uma certa forma, bem direcionada com esses objetivos que foram traçados, certo? E, para finalizar, no ponto 3, a avaliação, a motivação foi eficiente e adequada, então aqui mais são questionamentos. Eu consegui alcançar os objetivos, aquele problema ele foi solucionado, então, como é algo que traz muito questionamento, então, na execução, é o que vai realmente me dizer. Por isso que, bem no início eu falei para vocês, é uma questão de seguir esses passo a passos. Então, aqui no estudo dirigido, eu trouxe 3 pontos importantes. Então, quando eu planejei tudo bem direitinho, fiz tudo passo a passo, eu executei, agora eu vou avaliar. E se porventura eu não alcançar os objetivos que realmente eu tracei, então eu revi todo esse contexto nessa situação. Um exemplo bem interessante de uma ferramenta que ela é aplicada no nosso dia a dia, que poucas pessoas conhecem, é a utilização que a gente aplica muito na gestão, é o PDCA. O PDCA, ela é uma ferramenta que ela traz justamente uma determinada situação e eu vou ter que seguir esses passo a passo. Esse termo PDCA é no inglês, que ele vai me direcionar sobre uma determinada situação, certo? Então, o que é o P? No P eu vou fazer o planejamento, no D eu vou fazer, o que é no inglês, plan, planejar, do, fazer, o C eu vou concretizar, que é justamente fazer essa execução, a implementação desses problemas, e no A eu vou avaliar, fazer essa avaliação de tudo o que eu fiz. E dentro do PDCA existe outra esfera também, que é o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa, quem não conhece, também a gente chama de espinha de peixe, que ela tem como característica uma causa e um efeito, que foi justamente essa ferramenta que, quando eu fui me tornar especialista em terapia funcional, eu tive que levar algum problema para apresentar sobre a minha situação que eu estava vivendo. E aí, o que foi que eu pesquisei?
no hospital onde eu trabalho, eu pesquisei a quantidade de vezes que os pacientes eram funcionados. Então, esse foi meu problema principal. E, diante disso, eu tinha que ver o que era que estava causando isso. E, com base nisso, tem um efeito. Citar aqui um exemplo. O paciente ele era funcionado várias vezes por conta do material, da expertise do profissional, o tempo na realização do procedimento, e um dos pontos principais era a clínica desse paciente. Então, eu consegui identificar e, com base nisso, eu consegui traçar estratégias, que foi justamente no meu planejamento. Então, o que foi que eu fiz? Eu trabalhei com eles a utilização de estudos de caso, e dentro do estudo de caso, e também no estudo dirigido, eu utilizei a simulação. E como foi que eu fiz a simulação? Fazendo a capacitação deles, fazendo a função em simuladores, com um dispositivo diferente, dando aquela situação, ele tinha esse problema, o que é que ele ia fazer diante desse problema, e no final das contas, eu consegui ter bons resultados. Então, eu estipulei no planejamento o tempo e a capacitação, fiz o procedimento e, no final das contas, consegui ter os bons resultados. Foi 100%? Não foi 100%. Por quê? Porque era a situação real. Não tinha como eu alcançar justamente esse 100%, até porque não era tão fidedigno a situação que estava vivendo, mas eu consegui obter 95% como resultado de todo essa situação principal que os pacientes estavam vivendo. E esses resultados, eles melhoraram, e até hoje eles melhoram através dessas capacitações, justamente utilizando todas essas ferramentas, tanto o estudo dirigido, quanto o estudo de caso, sempre trazendo a nossa situação. E tanto do estudo de caso quanto do estudo dirigido, é sempre bom a gente aumentar o nível, colocar uma determinada dificuldade. Só lembrando que essa dificuldade, uma coisa que eu tenho que conhecer é a população no qual eu vou aplicar. Então, não adianta eu colocar uma coisa bem avassaladora se ele não tem esse conhecimento do básico. Então, eu vou sempre seguindo lá de baixo, conhecendo do lá de baixo, para que eu possa fazer as implementações. Então, fiz uma estratégia, deu certo, então vou sempre subindo um pouquinho o nível, e sempre lembrando que de onde ele começou. Então, vou aumentando aquela situação, dificultando essa situação, para que, com base no que ele está vivendo, com base no que ele já sabe, ele adquirir mais competência, autonomia e desenvolver essas habilidades de forma de qualidade e segurança, porque dentro da nossa prática da saúde, que é enfermeiro, que é o profissional que atua diretamente com o paciente, a gente sempre vai prezar pela qualidade da assistência que a gente preza. Eu sempre falo nas minhas aulas assim, que quando eu furo a veia de um paciente, eu estou entrando dentro da vida dele. Porque ali tudo que é feito dentro daquele dispositivo, tudo que vai para dentro da veia do paciente, é responsabilidade minha. Então, eu sou responsável. Então, para que eu venha realizar aquele procedimento, é sempre importante eu me capacitar. Eu sou especialista, mas eu sempre me capacito, até porque as coisas elas se modificam, elas vão mudando, elas vão se atualizando, e é importante sempre a gente estar dentro dessa lógica e seguir esse raciocínio de benefício sempre para o paciente. Certo? E aí, eu vou fazer agora uma prática com vocês. Eu tenho 3 estudos de caso, certo? A gente vai dividir em sala. E aí, cada estudo de caso, eles vão ter 2 perguntas, 2 questões norteadoras que vai ser discutido com base no que
ontem e hoje eu trouxe aqui, explorei para vocês essa temática, certo? E aí a gente vai dividir em 3 grupos. O Cleiton ele vai abrir as salas, e aí vocês vão ter um tempinho para poder fazer essa discussão entre vocês, desses estudos de caso. E aí vamos responder as 2 perguntas de cada estudo de caso. Certo? Trouxe algo bem coerente dentro da prática de vocês, sem fugir do escopo da aula, sem sair, não ter fundamentação. E aí vocês vão trazer dentro desse estudo de caso a realidade de vocês. O que é que realmente vocês vivem diante dessa determinada situação, diante dessa vivência. E aí, na hora da discussão, quando vocês forem discutir, uma pessoa venha trazer essa explanação desse debate que vocês tiveram entre si, entre vocês, certo? E aí o Cleiton ele vai preparar as salas e vão colocar vocês nelas. Vocês vão ter o aceite para entrar nas salas. Então, pessoal, eu vou abrir as salas e vocês podem iniciar, né, a condução. Cada um dos 3 que vão conduzir, o Acácio, eu e a Regiane, né, vamos projetar dentro da sala exatamente o caso que vocês vão trabalhar. Vamos iniciar. E aí, como é que a gente vai trabalhar o estudo de caso, certo? Então, o objetivo aqui desse curso, da aplicação dessas ferramentas ativas, dessas tecnologias, é vocês terem o direcionamento para ter o alcance dos objetivos. Um exemplo que eu estava falando aqui, que a Socorro até falou, Cássio, mas você falou muito no CID-10, será que eu sei utilizar o CID-10? Mas aí na vivência de vocês é o básico, que tem que saber manusear a ferramenta, o livro, certo? O exemplo que eu citei, eu sou enfermeiro, então na nossa graduação, a gente aprende que nós temos os nossos diagnósticos, só que os nossos diagnósticos é muito relacionado ao cuidado, certo? Qual foi o exemplo que eu citei? A Socorro chega para mim, Cássio, eu estou com dor há 1 semana no pé da minha barriga, e dói quando eu ando, e quando eu respiro, e quando eu sento, dói. Eu vou lá no NANDA saber qual é o índice que está relacionado à dor. Só que no nosso NANDA, eu tenho 2 tipos de dor aguda e dor crônica. A diferença de um para outro é o tempo. Dor aguda é menor que 6 meses. Dor crônica é maior que 6 meses. Se ela chegou para mim falando que a dor é 1 semana, eu já vou diagnosticá-la que é uma dor aguda, por conta do tempo e toda a clínica que ela vai falar, que ela está me dizendo. Quando senta, quando faz o movimento, quando respira. Então, no nosso NANDA, que eu acredito que seja a mesma característica da ferramenta que vocês utilizam, o CID-10, então são todas essas ferramentas. O ponto principal que vem passando todas essas informações. Então, um problema maior, que foi bastante discutido aqui na sala 3, que um problema grande, ele traz outros problemas, que foi o que eu quis destacar dentro do estudo de caso. Nunca vai ter só um problema, não se preocupe, vai ter outro problema. E quando você resolver esses problemas, vai vir mais. Então, é problema puxando problema, tem até uma música que fala, certo? E aí, a gente vai discutir agora os estudos de caso, vamos começar pelo estudo de caso 1, certo? E aí eu tenho participação de todos, quem quiser falar, quem quiser opinar, isso é uma informação muito boa, porque o objetivo do estudo de caso, como eu mencionei, é justamente adquirir essa habilidade, esses conhecimentos. Então, coisas que vocês vivenciaram, outra pessoa já vivenciou, não soube como resolver, então essa troca de informação, essa troca de conhecimento aqui, ela é válida e bastante importante para todo mundo, certo? E aí, quem o relator de cada grupo, o que é que vai fazer? Eu vou fazer a leitura do texto,
E aí vocês vão identificar o problema principal e, com base nesse problema principal, vocês vão adequar as duas perguntas que estão em destaque. Certo? Então, estudo de caso 1. O tema principal dele é desafios na condição da causa de óbito. Então, como problema principal são os desafios. Então, o que é que ele fala? Em uma cidade, em uma unidade hospitalar, diversos atestados de óbito vêm sendo preenchidos com causa mal definida, como parada cardiorrespiratória, que está entre aspas, porque tem que justificar o que foi que realmente causou essa parada cardiorrespiratória, dificultando a codificação correta e a produção de dados confiáveis. O setor de codificação enfrenta dificuldade na identificação da causa básica real, impactando a qualidade da estatística de mortalidade. A equipe precisa revisar os critérios da CID-10 e alinhar-se com os médicos quanto à importância do preenchimento adequado. E aí, questão para discussão. Primeira questão. Como a má codificação afeta a vigilância em saúde? Quais estratégias que podem melhorar a qualidade da declaração de óbito? E aí o relator do grupo 1 pode ficar à vontade, fazer o questionamento. Então, podemos continuar. O relator do grupo 1 fique à vontade para destacar o debate que foi feito entre o grupo. Como a má codificação afeta a vigilância em saúde? Nosso grupo, assim, ele foi muito bom, porque nós tivemos, assim, um contratempo no início, né, para poder a gente ter o caso, e aí a gente, quando foi discutir, já faltou um pouquinho de tempo, mas a gente discutiu bastante. Então, o que a gente discutiu no nosso grupo é que, como você bem falou, existem vários problemas. Como a gente vai falar da má codificação, né, é bem verdade que o preenchimento da declaração de óbito, ele induz a uma causa inespecífica de morte, consequentemente, um código, né, de causa mal definida, podemos dizer. Porém, a gente entende que má codificação é aquele código que foi colocado erroneamente naquela causa, né? E a parada cardiorrespiratória, apesar de não ser adequado esse termo mais, né, ser utilizado, que quem é que não morre de parada cardiorrespiratória, é comumente codificado, né? Se mudou até o código. Antes era o código em I, que iniciava em I, agora em R. E isso é um problema muito de falhas do próprio codificador, que às vezes ainda interpreta de outra forma, quando a parada cardiorrespiratória vem sozinha, né? Pois bem, tirando essa parte aí da codificação, vamos para a parte da má codificação. O que é que ela afeta? Ela afeta a indefinição da causa básica de morte, né? Nós não conhecemos a causa originária da morte. Ela vai, aí, consequentemente, prejudicar o perfil epidemiológico, o perfil de mortalidade, né? Análise da situação de saúde e, consequentemente, não teremos políticas públicas, né, de saúde que deveriam ser utilizadas na prevenção, na promoção, né, na prevenção das doenças, né? Pensando assim, no caso do hospital, que é o território hospitalar, não se sabe se aquele hospital morre mais pessoas de neoplasia, né, de cirurgia, qual o perfil daquele hospital, né? E a gente tem esse problema. Mas foi colocado também outros problemas importantes, que não é só, né, o codificador inserir o código, mas existem outros problemas também em relação à codificação, que é a questão de, uma coisa é eu codificar corretamente a de original, e quando for lançar no sistema, tem outro código, ou por algum erro, e aí gera também uma má codificação, não do codificador, mas de quem está digitando, né, essa declaração de óbito. Foi isso, minha gente. Acho que eu falei por mim. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Alguém quer
falar também dos outros grupos, algum membro, componente do caso 1, do grupo 1? Não, e por isso, né, é importante esse curso, né, da multiplicação, né, de multiplicadores, para melhorar, né, a codificação, porque se existe a má codificação, porque existe não profissionais capacitados, porque a gente tem que entender o reflexo, né, que há muita mudança de muitos profissionais, e às vezes, quem é responsável para colocar o óbito no sistema, às vezes é profissionais que são digitadores de qualquer sistema, chega a notificação e eles lá vê as menções, qualquer código que está lá, que o médico coloca, mas ele para ele, está colocando corretamente porque está escrito na folha, né? Está escrito na DO. E aí acontece que todo o fluxo acaba sendo errado, né? Tipo isso. Cristiane, você pode falar, você havia levantado a mão. A palavra é sua. Só complementando o que Cândida e o que a Juliana falaram, que a gente identificou, existem essas duas vertentes da má codificação, que uma é a má codificação que é derivada de um mau preenchimento da DO, por consequência, a gente precisa codificar exatamente e rigorosamente da mesma forma como está na original. Isso vai gerar uma causa mal definida, que necessita de investigação. Isso é uma codificação. Mas também existe aquela codificação em que o codificador vê que é um óbito infantil e não coloca uma causa pediátrica. Vê que é um óbito materno e não coloca uma causa do capítulo 15, uma causa obstétrica. Então, existem esses tipos de má codificação e a gente, como resposta da segunda pergunta, né, a gente falou sobre a necessidade de cursos de formação de codificadores e a gente falou sobre a necessidade de sensibilização dos profissionais médicos na importância do preenchimento da DO de uma forma adequada que faça com que a gente seja direcionado a uma causa básica com valor epidemiológico. É isso. Uma coisa que quando eu estava fazendo esses questionamentos, porque, tipo assim, parada cardíaca tem N fatores. Por exemplo, hipoglicemia na pediatria, na neonatologia, é um fator que prediz uma parada cardíaca. Então, se a criança ela não tem a glicemia normal, não está estabilizada, ela pode ter uma parada cardíaca. No adulto, ele pode parar por algum comprometimento cardíaco, cardiopulmonar, o próprio engasgo que pode causar isso. Então, tem vários fatores que eu acredito que para vocês essas informações, por mais simples que sejam, que para muitos sejam desnecessárias, para vocês é o diamante para fazer a joia, que é vocês darem esse ponto final real, uma codificação completa e coerente, que, como foi discutido aqui com vocês, que vocês têm mais expertise que a mim, gerar esses dados epidemiológicos, que é muito importante para ser alimentado dentro de um portal. Certo? E a própria definição de causa básica, né, que é a causa inicial que concatenou os eventos, que deu início a uma cadeia de eventos que culminou na morte. Então, se coloca a causa proximal e a causa distal é importante. A letra D, né, que seria, no ideal, a regra de seleção 1, né, o princípio geral, aliás, né, que seria a letra D, que gerou a letra C, que gerou a letra B, que gerou a letra A. Aí isso seria a DO feita de forma ideal, que a gente encontra de uma forma muito rara. Vamos falar, Socorro. Eu sou de outro grupo, né? Não, pode falar, sim. Eu sou de outro grupo, mas eu vou corroborar com a fala da Juliana, da Cristiane, da Cândida, no sentido que a Juliana falou em relação aos
servidores, que às vezes eles são de áreas técnicas e não estão ali concatenados com o que é de fato uma codificação, o que é você achar uma causa básica de uma DO, né? Então, existe, quando você falou bem no início, que ficou parecendo que eu não estava sabendo manusear a CID, mas o que acontece é que você vai orientar lá no interior, nos municípios, aí você chega lá e diz, olha, vamos começar por esses manuais, pela CID-10, os 3 volumes. E aí, o servidor que está ali naquele momento, que existe, sim, essa permuta muito grande, que você treina hoje, amanhã já não é aquele, né? Existe como se a gente estivesse enxugando um certo gelo. E aí ele diz assim, Socorro, não tem outra maneira de eu encontrar esses códigos que não seja desses livros, eles são obsoletos, já ouvi muito isso. Eu posso muito bem ir ao Google, e já colocar ali o que eu quero. E aí você vai ter que entrar com certas estratégias em dizer que cada DO é subjetiva, por isso que a gente tem que ter, nessa fala da Cristiane, o valor epidemiológico de fato, porque ao perguntar ao Google se uma insuficiência renal crônica é em 18,9, ele está me dizendo que é de um bebê, que é de uma mulher em estado de 10 a 39 anos, de 10 a 49 anos, ele está me dizendo que é de um idoso? Ela não está me dizendo, ele está me dizendo um código geral, generalizado. Por isso essa deficiência de se codificar, de se achar um verdadeiro valor epidemiológico no resultado, os subregistros estão aí por cima, né? Então, a gente tem que ver, rever, aqui profissionais também nós vamos multiplicar, né? Porque esse enxugar gelo está muito, muito difícil. Certo. Pedro, você tinha levantado a mão? Pode falar. Eu tinha levantado a mão, mas em seguida a Socorro proferiu o que eu ia dizer, aí eu digo, baixei minha mãozinha. Mas é isso mesmo, é na perspectiva, porque assim, a gente vai treinar também profissionais que já vêm de uma codificação, muitas vezes viciada, né? E aí é como ela diz, já vem achando que codifica há muitos anos, não passou por uma atualização, já quando a gente vai falar de atualização daqui para frente também. E aí, assim, ele já vem num ritmo de codificar que muitas vezes ele não aceita voltar às regras de seleção para aquela quantitativa de regras que a gente tem. E a gente sabe que cada realidade de município é uma realidade específica. Vai ter município que nem tem os 3 volumes. Tem município que está codificando com 2 volumes, tem município que está codificando com 1 volume, tem município que codifica com Google, como diz Socorro. É aquela codificação que a gente sabe que vai pegar desde o que tem todos os volumes, que está capacitado, que está atualizado, e a gente vai pegar os que já estão viciados, que não tem formulário, que não fazem só essa função, e aí é se adequar, né? Deixa eu ver. Teve 2 pessoas também que levantaram. Pronto. Pode falar. Logo em seguida, eu acho que é a Cândida, que ela levantou a mão, e em seguida fica a Mariane. Né? É rápido, é só outra coisa que agora que eu lembrei, que a má codificação também prejudica a questão do conhecimento das doenças de notificação compulsória. As doenças de notificação compulsória, elas são muito negligenciadas a ponto de serem informadas na declaração de óbito, né? Ou quando elas são colocadas, não se tem um diagnóstico, né, laboratorial bem definido e prejudica essa codificação, essa qualificação depois da codificação, né? E a outra coisa importante também que eu acredito que afeta a vigilância é que a gente vai ter que ter um tempo reservado para a gente investigar esse óbito, para depois que investigar e analisar se qualificar essa causa. E não é todo mundo que vai qualificar a causa, tem que ser um profissional médico, não é? Que qualifique essa causa de morte, porque é diagnóstico médico, causa de morte. Então, ainda tem essa que a gente pode dizer assim, que afeta a vigilância. Mariane, pode falar. Oi,
enquanto falavam os codificadores, né, eu chamo de inexperientes. Por quê? A realidade que eu tenho no meu estado é que muitas vezes os codificadores são colocados como funções de cargos políticos. Mudou secretaria municipal, muda locais chaves, às vezes. Que eu entendo que quando há mudança política, eu entendo que algumas coisas têm que ser mudadas, mas não dá para mudar locais chaves para isso, a não ser que antes de colocar essa pessoa passe por um treinamento. E o que eu vejo aqui na nossa realidade não é isso. Normalmente colocam pessoas lá, né? Ah, eu preciso de um cargo para essa pessoa, coloca lá. A pessoa que vem também não é só não qualificada como codificador. Ela não tem o interesse, não é colocado para ela a importância da função dela, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, né, chamar essas pessoas para dizer, você acha até que sua função é muito besta, é só chegar aqui e digitar, e digitar, e digitar, e digitar. Não, eu tenho que dizer a ele que a função dele é importante para ver se eu sensibilizo ele e faço com que ele tenha vontade de aprender. Aprender seja praticamente, né, na prática, no dia a dia, prestando atenção, ou indo para mais além, fazendo os cursos, mas é assim, ele tem que entender a importância do que ele está fazendo. Ele pode-se achar que é um empreguinho apenas que conseguiram para ganhar um dinheirinho, e porque ele é do político do momento, mas ele tem que entender que não, isso é uma coisa muito maior do que o que ele está pensando. Tá? E eu só fiquei esperando também, quando vocês disseram sobre as estratégias para melhorar essa qualidade, né? A primeira coisa que eu tentaria era abordar esse hospital, uma coisa que eu também acho que a gente tem. Eu só consigo abordar os médicos desse hospital se eu conseguir que o diretor clínico entenda isso. Às vezes eu fico tentando abordar direto o profissional que está na porta, e eu às vezes não consigo. Eu preciso primeiro sensibilizar o diretor clínico. O diretor clínico tem que estar envolvido nisso, e ele tem que acreditar no que eu estou acreditando, para que ele sim vá também junto com o servidor. Senão a gente fala com o servidor entende e volta no outro dia para o plantão dele e continua fazendo tudo. Por quê? Porque o diretor não ficou envolvido. São só esses dois posicionamentos. David, você pode falar, viu? David? É Davi. Pode falar, cadê a mão? Davi? Ela falou uma coisa muito importante, e foi uma das estratégias que a gente está tentando trabalhar, foi justamente com o hospital regional aqui da nossa região, no estado de Pernambuco, em relação a isso, de dar uma palestra, tipo oficina, com os médicos do hospital. E aí, para isso, a gente teve que conversar pediu o apoio do diretor regional e o diretor clínico, e a gente passou para ele, explanou. Por quê? Porque o hospital onde tinha o maior volume de emissão de declaração de óbito, ou seja, a gente tem um maior problema também, né? Então, essa foi uma das estratégias que a gente quer retomar, porque eu acredito que a gente tem que começar por isso que na fala eu coloquei, não dá para dissociar o codificador do médico, né? Eles têm que estar juntos, tem que olhar para os dois, para o binômio, codificador e o médico, né? Porque o codificador já é o segundo, né, que vai estar trabalhando essas informações, mas ele é o principal que gera essas informações. E aí é importante, um outro ponto que Socorro colocou é em relação ao uso da codificação, essa dificuldade que eles têm. Eu não sei se quem tem a oportunidade de pegar declarações de óbito que vem codificada pelo médico, né? E quando a gente vai ver essa codificação que os médicos fazem, e que alguns codificadores acata porque foi o médico que colocou, eu disse, não, mas você precisa rever, porque eles estão codificando nem pela CID, eles codificam pelo Google.
E a gente vai ver que vem muitos erros que não dá nem para inserir a declaração de óbito se não modificar, se o codificador não estiver atento e rever essa codificação. Porque ele acha que porque o médico colocou, mas não é isso, não é que o médico não sabe, é que ele não está preparado, ele não tem esse mesmo entendimento que nós no serviço temos. Ele tem o conhecimento e tudo mais, se for para preencher a declaração de óbito, está atento, ele vai preencher, mas ele não tem o mesmo entendimento que nós temos em relação a isso, né? Em relação aos preenchimentos da declaração, que é uma declaração de óbito corretamente bem preenchida, ele está compreendendo o processo de informar essas causas de forma adequada na declaração de óbito, porque tem médicos que têm ainda o entendimento que a causa básica é de cima para baixo, né? Por incrível que pareça, eu digo isso por experiência vivenciada. Então, assim, a gente está identificando, e aí é o que o professor Acácio trouxe, a questão do diagrama de Chicago, que eu achei ele sensacional para trabalhar problema. Né, para trabalhar problemas. Então, dentro do hospital, a gente identificaria por que esses problemas acontecem, o que é que precisa fazer, que atitudes a gente deve ter, e o que é que a gente pode fazer. Então, tem que começar com a abordagem aos médicos, orientando a ele, e depois aos codificadores, para que eles realmente, como Meriane falou, que eles realmente valorizem isso. O que foi que eu disse para os médicos? Eu disse, olha, a sua declaração de óbito, ela vai fazer parte das estatísticas, negativa ou positiva, né? Elas vão estar espalhadas por todo o canto, ela vai sair da sua mão e vai ser aquilo que você informou. Então, eu falava para os médicos dessa forma, é o que você está construindo, o perfil epidemiológico que a gente tem são vocês que estão construindo, contribuindo para construir. Então, a minha fala nessa sensibilização com os médicos era dessa forma, né? Conversando para ele da importância que é a declaração de óbito bem preenchida. Perfeito. Aí, para a gente finalizar esse debate, Mariana, você pode falar. Só complementando o que o doutor Davi falou, eu sempre oriento ao colega que não preencha, né? Está lá escrito que a gente não é obrigado a colocar o código mesmo da CID. E eu explico a ele que é por isso, porque a gente médico, enquanto médico, na formação da gente acadêmica, a gente aprende a codificar doença. Não toda a codificação que tem a ver com o programa, né, com a história da vigilância. A gente coloca a CID para caracterizar a doença, não com aquelas particularidades que as regras impõem, no caso. Então, por isso que eu digo a eles que aqui é diferente. Você não está codificando, né, para um atestado médico, para um atestado de saúde, é completamente diferente no caso de causa básica, porque existem algumas regras e particularidades. Só complementando o que eu sempre digo que não faça, porque, se o fizerem, o codificador está orientado a usar as regras, né? Sabendo que os médicos, realmente, nós não somos treinados para fazer isso com as regras, a gente só é treinado para codificar a doença. Perfeito. E aí, dando seguimento, vamos para o caso 2, codificação incorreta e subnotificação de doenças crônicas. Então, esse é o problema principal que esse estudo de caso ele vai trazer. Durante uma auditoria, uma secretaria de saúde identificou-se que muitos óbitos por doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, estavam sendo codificados apenas com causas imediatas, omitindo a causa básica. Isso resultou em subnotificação nos indicadores epidemiológicos, prejudicando o planejamento das políticas públicas. A equipe de codificadores foi convidada para revisar os critérios da CID-10 e reforçar a comunicação com os profissionais que preenchiam as declarações de óbitos. E para a discussão, qual o papel do codificador na qualidade da informação em saúde e como capacitar, que trouxeram muito bem agora explanado, médicos e codificadores para reduzir esse tipo de erro. Aí o relator do grupo 2, fique à vontade para trazer em questão esses pontos para debatermos aqui. Quem é o relator do grupo 2?
Bom, era um complô aqui, eu vou falar aqui o que eu penso, né? Pela minha experiência aqui no setor que a gente vai vivenciando. Então, qual o papel do codificador? Ele desempenha um papel crucial na garantia da qualidade da informação em saúde, assegurando que os dados coletados sejam precisos, consistentes e úteis para diversas finalidades, com a tomada de decisão clínica, análise epidemiológica e gestão. Essa é uma qualidade que o codificador deve ter, né, dentro das suas atividades. Tem alguém do grupo gostaria de complementar? Para a gente poder passar para a segunda pergunta. Alexandre, eu só vou reforçar, eu acho que é aquilo que eu comentei, da curiosidade, né, do codificador, quando ele pega várias codificações no mesmo dia, várias declarações de óbito, e ela percebe que em determinado local, ou um aumento geral de doenças renais, né, e aí ele, olha, está vendo muito caso de doença renal, né, e isso ser uma coisa, então eu chamo isso de curiosidade, dele dizer as curiosidades enquanto está digitando, que certos blocos, ou em municípios, ou em regiões, tem isso, era só para complementar essa ideia que eu tenho. Pode falar, Cândida. Uma outra questão do codificador é que o codificador, muitas vezes, ele vai diretamente para as causas. Ele não vê o tipo de óbito que ele está codificando. Ele não vê qual é o sexo, qual é a faixa etária, né? Ele não vê se é um óbito materno, se é uma MIF, se é um óbito infantil. Então, o codificador deve estar atento a essas outras questões, né, que vai influenciar na codificação desse óbito, né, no uso do código adequado. Então, o papel do codificador é extremamente importante também para a completude das variáveis da declaração de óbito. Pedro? É só puxando o gancho, porque a Cândida fala uma coisa, aí puxa. O problema dessas discussões é isso. Eu tô até aqui no privado e a Pedro, agora que nós estamos indo pro segundo, eu digo é assim mesmo, porque é assim, gente, é tão importante o papel desse profissional, a gente sabe que é uma cadeia de eventos, né, tem o médico, tem a vigilância que investiga, aí tem o codificador, tem o digitador, mas a questão que a Cândida falou, que ele está muito atento à questão só é quase como se ele tivesse já mecanizado, robotizado. Aqui a gente faz muita a análise de banco de dados e é muito comum, código fora de faixa etária, código que não é para ser aplicado em determinado sexo, é um câncer de próstata em sexo feminino, é um câncer de útero em sexo masculino, e aqui acolá a gente vai, pergunta e brinca e tudo com a questão para não estar tratando de uma forma muito, né, crítica e dura, mas é a questão do estar atento, porque o codificador é essas características que a gente vai ter botar no BI, né? A Mary colocou que ele tem que ter curiosidade, mas ele também tem que estar atento, ele não pode cair numa rotina, porque cada óbito é um evento particular, né? Às vezes se repete o sexo, muda só a faixa etária, mas a gente já tem que estar ativo ali, se é de 10 a 49, será que não é um óbito materno, e aí já muda a causa, né? A questão da atenção mesmo, né? Era só isso mesmo, é só para que a Cândida cita e a gente vem e outro cita e puxa, a coxa, né? Já é costurando o saco. Eu acho que eu vou ficar calada, Pedro, senão vai passar da hora. Como capacitar os médicos e codificadores para reduzir esse tipo de erro? Então, como, de todas essas estratégias que foram discutidas, como é que vocês poderiam fazer para prevenir? O erro a gente sempre vai ter, igual problema. Hoje eu tive um BO tão grande, estava dando aula, meu computador parou. Eu levei para autorizada. E lá fui fazer o pagamento, o banco não queria deixar eu pagar. Cheguei aqui no limite para começar a aula de vocês. É problema puxando problema. E aí, como é que vocês poderiam, que estratégias poderiam ser utilizadas para melhorar, diminuir esses erros? Sempre partindo do princípio que eu tenho que descobrir qual é o problema principal. E disso ver as estratégias de cada um.
o codificador ele já recebe no curso, né, ali tá com uma preparação, já sai do curso, tem uma noção como deve proceder dentro do seu serviço, como codificar uma declaração de óbito, e buscar sempre a se qualificar da melhor maneira possível. Em relação aos médicos, a gente também tentou fazer algumas oficinas no passado, não teve força, né, não vingou essa atividade. É como a doutora Mário falou, precisa conscientizar o diretor clínico daquela unidade para que ele entenda a importância do preenchimento da declaração de óbito, porque se você descer numa unidade dessa como um técnico, se não tiver um membro, um médico, eles não dão tanta importância, e é difícil você reunir um grupo de médicos para debater sobre o preenchimento de declaração de óbito. Também a gente tentou sugerir que as faculdades pudessem inserir alguma cadeira em relação à declaração de declaração de óbito. Também não se viu muito efeito, não sei se tem esse vídeo, né? Com as mudanças também de técnica, a gente tem essa falha, essa eficiência na codificação, e a gente vai colocando, buscando sempre acompanhar a qualificação dos colegas, para tentar qualificar, né, ter uma qualificação melhor do preenchimento da causa básica do óbito. Alguém complementar? E aí, para a gente finalizar, a discussão está muito boa, certo? O estudo de caso 3, grupo 3, dificuldades na codificação de óbito por causas externas. Então, o hospital de referência atende frequentemente vítimas de acidentes de violência, mas o atestado de óbito não são preenchidos sem informações completas sobre o evento, como local, meio e intenção, como vocês discutiram bem. Isso tem levado à codificação genérica, comprometendo a análise de mortalidade por causas externas. A equipe de codificação sinalizou a necessidade de treinamento em conjunto com médicos legistas clínicos. E aí, para discutir, por que é importante detalhar corretamente as causas externas dos atestados? Que tipo de informação é essencial para uma boa codificação nesse caso? A pessoa responsável, o relator do grupo 3, pode falar. Eu vou iniciar a discussão como uma pessoa do grupo 3. Ah, tá aí, o Pedro já. Eu pensei que já tinha fugido. Então, gente, para também não. Assim, foi tudo. A gente acha que tudo já foi bem contemplado, mas, assim, como causa externa é um assunto muito importante, muito relevante, aqui no Ceará, pelo menos, a gente sempre vê entre terceiro e quarto lugar no ranking. A gente já teve anos em que foi o segundo no ranking de mortalidade, né? E é um evento muito... É um evento que precisa de uma atenção específica mesmo. Geralmente não é só o setor saúde que está envolvido numa ocorrência de uma causa externa, então a gente sempre está lidando também com o setor da segurança pública. Então, assim, qual é a importância desse preenchimento adequado do atestado? É através de uma informação bem coletada, de um conhecimento bem completo do evento que aconteceu, que o médico legista, que é quem é responsável por preencher a declaração nesse caso, vai colocar todas as informações que são necessárias e imprescindíveis para o profissional codificador transformar aquele atestado num código da CID-10, né? Da CID, né? Independente de qual revisão for. Todas as informações vão ser necessárias, porque o mínimo detalhe que muda, uma informação a mais que é acrescida, seja no momento do preenchimento ou no momento de uma investigação futura, né, depois, pode alterar um código e, consequentemente, dar mais, qual é a palavra? Ser mais preciso, tornar mais preciso aquele código da CID-10 para que as ações devidas sejam tomadas, né, porque a gente discutiu isso em grupo, que o setor saúde, ele está envolvido geralmente quando a causa externa, o evento não gera imediatamente a mortalidade e que acaba que aquela pessoa precisa ser atendida para poder, né, não vir a óbito.
Então, assim, a saúde vai participar desse processo, mas, de toda forma, a informação que é coletada nesse óbito vai ser inserida no SIM, que é de jurisdição da saúde. Então, o preenchimento adequado desse atestado, ele não só é relevante para a saúde, como também para a segurança pública que utiliza esses dados. Eu acho que até perdi o fio da meada, mas podem complementar eu. Perfeito. Eu acho que eu acabei contemplando tudo que a gente discutiu na primeira pergunta. Eu acho, não tenho certeza. E aí, a última pergunta: que tipo de informação é essencial para uma boa codificação nesse tipo de situação, nesse tipo de caso? Pronto. Mas, Cássio, antes de prosseguir a pergunta, é para a gente, né, saber a fala dos outros, né? Porque pode ser que contemple o que o Ian referiu agora, né? Mari, pode ir. Maria, você é a primeira. Certo. Eu me peguei um pouco no detalhe que ele botou, dizendo assim: um hospital de referência atende frequentemente vítimas, né, de acidentes, são preenchidos sem informações completas. Então, eu peguei primeiro uma coisa. É interessante dizer que causa externa, pode ser o hospital que for. Foi a óbito, tem que encaminhar o IML, independente do tempo. Então, eu me peguei, eu não sei se, assim, desculpe ter comentado isso, mas eu me peguei primeiro nessa questão de lembrar aos médicos que a causa externa eu tenho que mandar para o IML. E, é claro, encaminhando o corpo para o IML, eu tenho que colocar todas essas questões que são interessantes, que eles vão confirmar, né, o tipo da ocorrência, claro, mas se a gente também colocar, na hora que encaminhar o corpo, e colocar o tipo da ocorrência, isso facilita também para o IML, tá? E a outra coisa era, essa importância em detalhar corretamente é importante por quê? Porque isso vai, como você citou, Ian, vai envolver outras secretarias, né? Vão envolver outras secretarias no outro nível que não é só a Secretaria de Saúde, né? Só isso. Pedro? A gente tinha até discutido justamente isso, né? A gente exemplificou aqui, como no estado do Ceará, a gente tem o hospital de porta de entrada para causa externa, mas ele é um hospital de entrada, né? Independente do tempo de internação, se essa pessoa veio a óbito, ela deu entrada por uma causa externa, então ela realmente tem que ser direcionada ao IML. E aí a gente falou também a respeito do prazo para estar coletando essas informações da causa externa, né? Porque o médico legista que está lá no IML, ele vai preencher com os achados, né, visuais macros que ele está tendo, né? E ele vai, quando ele dá entrada por uma queda de moto, ele dá entrada por uma tentativa de homicídio, por uma tentativa de suicídio, realmente dizendo a questão motivacional, então, que é assim, é como se a da causa externa ainda fosse mais dificultosa para a gente, porque aqui no estado do Ceará, não sei se é a realidade de todos, a gente tem um volume significativo hoje de causa indeterminada, né? E quando você vai fazer o papel da investigação para resgate de informação, é que você vai ver muitas vezes que aquilo ali realmente era um homicídio, era um município pequenininho, todo mundo sabe que foi um suicídio, e aí o resgate de informação vem depois do preenchimento. Então, assim, como é um grupo específico de profissionais, porque são médicos, mas médicos vinculados à Secretaria de Segurança Pública, né, que é o IML, fica mais complicado ainda, porque é em outra secretaria, né, a atuação da saúde nesse percurso. E aí a gente falou também uma coisa muito importante, que o Ian até disse assim, me lembrem na hora, que é a questão da saúde do trabalhador. Essas causas externas, ela está sendo muito trabalhada também pela saúde do trabalhador, né, em que circunstância aconteceu? Foi, né? Foi no ambiente de trabalho, foi um motociclista que estava executando, foi um taxista, foi um Uber, que hoje já está sendo reconhecido. Então, a gente tem que ficar muito alerta nessas perspectivas. Outra perspectiva que a gente discutiu, que a gente não pode deixar passar, é o terceiro grupo, tenha paciência, é a questão que o conhecimento das causas externas, ela é utilizado para a geração de políticas, né? Desenvolvimento, criação, desenvolvimento e execução de políticas. A lei seca está aí devido às causas externas. E a gente é constantemente cobrado, não mais pelo setor saúde, mas por uma Assembleia Legislativa de deputados, né, para saber se essas leis que estão sendo aplicadas, elas estão repercutindo numa diminuição de óbito pelaquela causa, né, então, assim, como é importante
a gente ter o setor saúde direcionando também essas determinadas outras secretarias, né? Pedro, Só isso. você falou um negócio. Agora eu vou me meter em uma coisa que eu não sei. Vocês me corrijam. Também não vou entrar em detalhes. Eu vivi uma determinada situação dentro do plantão que teve um óbito que foi por uma causa, eu digo, não, foi um homicídio, na verdade. Foi a administração de um medicamento em uma pessoa, essa pessoa não se automedicou, não foi suicídio, tipo assim, ficou meio que vago quando foi à tona, foi para o noticiário, foi para o jornal e tal. Nesse tipo de situação, como é que seria não diria demanda, mas como seria o papel de vocês? Porque, tipo assim, ele morreu por medicamento A, vamos supor, morreu por dipirona. E aí, como foi que foi feito? Só que, tipo assim, ele morreu, estava lá. E depois que foram aprofundar na investigação, buscar os fatos do ocorrido, foi peça por peça, que chegou ao denominador comum. Então, foi uma pessoa que matou a outra pessoa. Você falou esse negócio do trabalho, aí me veio isso em mente. Hoje o Ian tá bem, tá junto ao sistema de informação. Eu já tô na vigilância dos autoritários. Tô vendo que a Maria tá com a mãozinha levantada, viu, Maria? Já a gente abre, só para responder ele. É assim, Acácio, o setor saúde, ele vai até um determinado momento. Se a declaração já tiver sido emitida e tudo mais, e aí há na investigação essa suspeita e tudo mais, geralmente a gente tem a questão do acionamento do Ministério Público, porque o setor saúde, ele vai até um determinado momento e depois já entra a questão da justiça. O nosso papel, enquanto saúde, é a questão epidemiológica, né? É o desencadear da questão epidemiológica. E aí, assim, se há uma suspeita, independente de ter sido dentro da unidade hospitalar, ou se o médico está só de plantão e chegou um corpo nessas circunstâncias, e que ele não viu o momento em que aconteceu o óbito e tudo mais, mas ele está vendo ali que ele pode suspeitar de uma causa externa, ele também direciona. Aí é feito um boletim de ocorrência, e esse corpo vai ser encaminhado para o IML. Isso de 2010, viu? Se tiver alguma coisa nova, o Ian, que está à frente do sistema aqui, ele já pode também repassar. Não, pronto, o que eu posso complementar disso daí tecnicamente, abrangendo o estado todo, nós temos o SVO. Eu posso citar o SVO. Por quê? Se o médico não tem como é que é a palavra? Não tem confiança para gerar um atestado de óbito, né? Ele pode acionar o SVO assim, de forma simples, que é o serviço de verificação de óbito. Se ele já tiver realmente devido a alguma história que foi narrada para ele, ou enfim, informações que chegaram, e ele já tem essa suspeita de causa externa, é como o Pedro disse, ele já pode, junto com o prontuário, junto com todas as informações que ele tiver, já pode encaminhar para a PEFOS para poder ser analisado esse caso. É dessa forma mesmo. Aí, assim, toda causa externa, por protocolo, quando vai ser codificada, porque dependendo da intencionalidade, muda o códigozinho. Então, por protocolo, toda causa externa ela é não intencional. Até que seja investigado e confirmado a intencionalidade do evento. Então, assim, isso é protocolo, mas pode vir a mudar, tá? Geralmente, esse tipo de situação que tu falou, Acácio, geralmente é uma situação que é acionada pela família. Talvez a família, ciente de alguma coisa, de algum pormenor, ela requer que seja investigado melhor, porque sabe que teve outras intenções por detrás desse ocorrido. Aí é a polícia, realmente a segurança pública, que vai fazer as investigações policiais dela. Não é uma coisa que é rápida, eles demoram, eles passam muito tempo analisando e depois lançam o que eles chamam de causa básica jurídica, que é como se fosse, devido a toda a investigação policial que foi feita, é determinado que a causa básica desse óbito é essa. Aí a saúde pode ter acesso a esse resultado e pode alterar no sistema puramente para fins epidemiológicos.
Aí, assim, esse caso que tu falou, eu acho que seria tratado mais ou menos dessa forma. Tá? Mas aí é uma coisa que é bom a gente realmente pegar toda a argumentação, todos os marcos, para poder ter ciência de que está seguindo os passos corretos. Tá? Perfeito, entendi. Mariane, speaking. Então, eu queria completar a fala que Pedro tinha comentado sobre a história das causas externas. Então, assim, o que é que acontece? Você tem que, o médico que atende, né, vamos dizer, o exemplo do hospital, né? Ele tem que pegar a história, como eu disse, que antes de mandar o corpo, ele tem que colher bem essa história. Então, cabe tanto ao que Pedro falou, porque se você tiver uma suspeita de algum tipo de intoxicação, é importante que essa história que foi feita na urgência, em quem atendeu, na hora que envia o corpo ML, relatar isso, porque isso vai fazer com que o médico do ML faça testes, colha líquidos para poder testar algumas drogas específicas, né? Vai colher fragmentos de tecidos para tentar afastar isso, vai colher líquido gástrico, se for o caso de ingestão de alguma coisa. Então, por isso que só encaminhar para o ML, não, encaminhar e contar uma história, porque às vezes a história é feita ali na urgência, né? As pessoas comentam, um vem comenta, outro diz, a gente não tem a certeza, mas a gente joga aí para adiante a história para eles investigarem. No caso que você falou, né, que foi uma continuação do que eu ia falar, ou no caso que você falou, é mais difícil, porque se isso não foi aventado antes, e mesmo que esse corpo vá para lá, às vezes o IML não faz essa, né, coleta de material, por quê? Porque eles também têm os problemas de limite. O laboratório faz um limite, não é laboratório do município, é laboratório só estadual ou federal. Então, eles fazem também uma triagem na hora de receber o corpo, de saber se vai coletar. Eles não coletam em todos, porque eles não têm também braço, né, para isso. Então, essa história coletada no começo no caso do que você comentou, que vem depois, isso realmente passa por a investigação, descobrir alguma coisa, aí ter dados, e aí sim acionar a secretaria, para a secretaria falar com a Secretaria de Segurança Pública, né, e fazer esse aparte. Eu já tive casos, foi assim, de a gente ter tido maus tratos, em casos de óbitos, na hora da investigação, a gente descobrir que teve maus tratos, e aí a gente, sim, da vigilância, formulou um documento para a vigilância, para a atenção básica da Secretaria de Estado, dizendo que a gente conseguiu, né, pegar esse fato e passando para eles tomarem as devidas atitudes, tá? O que a gente tem mais é questão de maus tratos. Nunca tivemos nenhum caso aqui de realmente só saber a história depois. Eu sei que, às vezes, um familiar, depois de tempo enterrado, pode dizer que teve, mas para isso ele tem que abrir um processo e fazer e justificar o juízo que ele está fazendo, porque exumar cadáver também não é uma coisa que se faz comumente. Ele tem que justificar muito bem ao juiz se ele está achando que houve um envenenamento, para que o juiz autorize uma exumação. Uma exumação não é uma coisa tão fácil assim de ser feita. Então, ele também não é só chegar e dizer assim, mas eu acho. Não, ele tem que ter muito mais coisa para convencer o juiz para que ele faça uma exumação. Tá? Obrigada. Josefa, você levantou a mão? Estão me ouvindo? Sim. Bom, gente, estou adorando essas questões que a gente vai falar muito na próxima semana, porém, tudo isso que foi dito está coerente, porém, para codificação de causas externas, existem vários tipos que tem código específico, viu, Acácio, como você falou. Se for um homicídio, existe aquele pacotinho de código, né? Se existe para auto-infligido, né, que é o suicídio, existe aquele pacotinho também. Os acidentes de transporte, outro pacotinho de códigos. E também existe para procedimentos médicos e, como também Pedro falou, do acidente de trabalho. Então, a DO, como foi falado o tempo todo, vai ser codificada de acordo com o que o médico prescreveu, que é o papel dele, né, um ato médico pelo Código de Ética. Porém, se a investigação participou acentuadamente, a gente tem códigos, só para complementar o que foi dito, que existe código específico
se for por uma droga, tá certo? Então, dentro do que for, se não foi homicídio, se não foi suicídio, se foi outro tipo de acidente, por procedimento, existe um código específico. É só para esclarecer isso para todos, viu? Pronto. Você levantou a mão, Cândida, para finalizar? Só para corroborar um pouco com a Ângela, a questão da disposição dos códigos das causas externas é motivo de erros também, né? A gente não deve usar determinados códigos que são utilizados, porque na causa externa temos 2 códigos, circunstância e natureza da lesão. Então, se eu uso o código até para a disposição deles no atestado, se eu uso a natureza da lesão só, não coloco a circunstância, eu tenho um erro de codificação que não existe causa de morte, né? Com natureza de lesão, e sim com circunstância. Mas isso a gente vai ver no futuro, né? Nas últimas semanas, acredito, com o Ângelo. Mas era isso, é muito erro de codificação a questão da disposição desses códigos de causa externa, que bem falou nossa professora. Certo. E aí, para finalizar, o Ian pode complementar, que foi até que ele falou, qual o tipo de informação é essencial para uma boa codificação desse tipo? Codificação nesses casos? Pronto. A gente decidiu, como grupo, não citar, não mencionar informações essenciais. Tipo, de pontuar mesmo. Por quê? Porque todas as informações que são coletadas na declaração de óbito vão ser relevantes para definir algum ponto, o quarto caractere que seja do atestado de óbito para, enfim, chegar na causa básica. Então, a gente deixa como nossa resposta que todas são essenciais. Perfeito. Então, gente, assim, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, poder ajudar vocês nessa capacitação, certo? Cássio, só tem a professora Josefa, que dá mais uma palavrinha, né? Josefa, pode falar. Pode falar, Josefa. Eu acho que eu esqueci de baixar a mãozinha, viu? Foi só isso, tá? Mas, como a Cândida diz, eu acho que vai ser muito bom, né? A partir do dia 28, a gente se encontrar e discutir, que eu já anotei aqui nos meus postulados, né? Para a gente discutir essas coisas que foram elencadas durante esses dias, tá bom? A gente vai ter que se policiar com o tempo, viu? Porque... Perfeito. Então, gente, a gente dá por encerrado aqui nesse último módulo. Assim, agradeço demais o convite da Liana ter entrado em contato aqui, a gente da DESE, SETES, para fazer essa capacitação com vocês. E espero que tenha ajudado essas tecnologias, essas ferramentas, para melhorar no dia a dia de vocês, dentro das práticas, e ser só sucesso.